Fluminense e Boa Vista, 9h10 da noite, a bola rola no Maracanã para mais uma rodada do Campeonato Carioca e a partir de agora tudo que você precisa saber sobre este confronto, o segundo do Fluminense no Maracanã. E, coincidência ou não sabemos se foi planejado exatamente dessa forma, mas a tendência, como o técnico Fernando Diniz já havia sinalizado, é que o Flu vá a campo bastante modificado, com o time reserva e reforçado, né, dos jogadores que chegaram para esta temporada 2023. Mas por que isso pode, na verdade, ser um motivo também para você ir ao Maracanã? É isso que eu vou falar aqui neste vídeo de pré-jogo, porque, na minha opinião, pelo menos, vai ser mais uma oportunidade interessante para a gente observar os jogadores que chegaram agora, este ano, e também uma grande oportunidade para esses jogadores mostrarem serviço e também entrarem de fato na briga aí por um lugar no time titular do Fluminense. E, bom, as vagas são cada vez mais escassas, então quem quiser entrar nesse time vai ter que jogar muita bola de fato. Hoje, contra o Boa Vista, eles terão mais uma oportunidade. Lembrando que, galera, mais tarde, lá na Dali, estaremos ao vivo mais uma vez aqui no canal do Lessa, fazendo a transmissão desse jogo com imagens. Eu não estarei presente, como vocês sabem, estou na transmissão da Rádio Globo e também da Rádio CBN, mas este canal estará muito bem representado pelo Alexandre Vasconcelos, pelo Renan Reis, o Laranja Tricolor, e Daniel Kaiser, o craque na narração, arrebentando na narração. Fizemos a transmissão do jogo contra o Madureira, foi excepcional, e agora a gente aguarda vocês também para essa partida contra o Boa Vista, pagando R$ 34,90. Você assiste a todos os jogos do campeonato com o seu influenciador preferido. Você entra lá, tem várias comunidades para você curtir o jogo, tem Raiz Tricolor, tem Central Fluminense e tem também o canal do Lessa. Vou deixar o link aqui embaixo para você clicar lá e fazer o seu cadastro pagando R$ 34,90, pagamento único. Só isso você assiste o campeonato inteiro e vai poder acompanhar com a gente a narração, a transmissão desse jogo com imagens Fluminense e Boa Vista. Galera, é o seguinte, esse confronto em relação a alguns outros confrontos que tem entre Fluminense e times de menor expressão, é até um pouco mais equilibrado. São 17 jogos ao todo, com 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Ano passado, esse confronto aí terminou empatado em 0-0, um jogo horrível, né? Um jogo terrível. Foi aquela partida que marcou a quebra da sequência histórica de vitórias do Flu, 12 vitórias consecutivas sob o comando do técnico Abel Braga. O Abel poupou os titulares, mandou a campo um time lá com boa parte dos jogadores do Sub-23, com reservas, acabou empatando e aí perdeu aquela invencibilidade que é a segunda maior da história do Fluminense. Agora, eu lembrei de um jogo, né, que é um pouco mais antigo. Em 2019, com o Fluminense, comandado pelo técnico Fernando Diniz, o Fluminense meteu 3-0 no Boa Vista. Quem aí lembra desse jogo? Teve até gol de letra, amigo. Olha aí. Bom, e vamos à provável escalação do Fluminense, como o técnico Fernando Diniz deverá escalar o time para enfrentar o Boa Vista. A tendência é de que seja a base que enfrentou o Nova Iguaçu na segunda rodada, com Pedro Rangel, Guga, Vitor Mendes, David Braz e Jorge, Felipe Melo, Lima e Michel Araújo. Aí tem uma dúvida, porque o Giovani também tem possibilidade de começar jogando aí no lugar do Michel Araújo, com Keno, Marrone e Alan. Galera, eu acho interessante, né, a gente, por mais que muita gente não goste, e também por ser um jogo no Maracanã, mas eu acho bom porque a gente está discutindo aqui um time reserva do Fluminense com bons jogadores, né, até pouquíssimo tempo atrás, isso era uma coisa impossível até de se imaginar. Quando o Fluminense escalava um time todo de reserva, a gente for buscar aí, a gente vai ter vários exemplos. Eram times muito fracos. Hoje não, hoje a gente tem bons jogadores de qualidade também no time reserva. Por isso é interessante observar, e hoje a gente vai poder ver isso, se essa equipe que vem treinando junto, que vem trabalhando bastante junto, se eles vão apresentar alguma evolução em termos de conjunto, de coletivo e também individualmente falando.
porque é importante também para saber quem está melhor e quem de fato vai ter condições de entrar no time titular. Por isso eu acho um campo de observação bem interessante. E como eu falei no jogo contra o Nova Iguaçu, no pré-jogo contra o Nova Iguaçu, o Campeonato Carioca está aí para isso. É uma sequência da pré-temporada, é um momento para se observar, para se testar, enfim, para experimentar. O momento é esse, a hora é essa. Agora pode errar, daqui a pouco, né, a margem de erro ela vai ter que ser reduzida quase a zero, de preferência. Então acho bem interessante esse planejamento da comissão técnica. Agora, como esse time deverá se comportar em campo, em termos de movimentação, de opções táticas, enfim, para isso, eu chamo Alexandre Vasconcelos, meu amigo, comentarista aqui do canal do Lessa, para trocar essa ideia com a gente. Fala, Vitor Lessa, amigas e amigos tricolores, vamos olhar agora as possíveis variações de escalação do Fluminense para a partida contra o Boa Vista. A base deve ser essa que está na tela, que é a estrutura que jogou contra o Nova Iguaçu, o time considerado alternativo, com alguns jogadores que fatalmente virarão titulares ao longo da temporada. Com destaque aqui para a variação daquela escalação, olhando o meio de campo, na liderança criativa do meio de campo, que começou aquela partida com o Michel Araújo, que nesse jogo pode ter mais uma vez a oportunidade para Giovani, ocupando esta faixa do campo. E a gente olha essa armação clássica do 4-3-3 do Diniz e a gente pensa, um 4-3-3 até que horas se assemelhando a um 4-2-3-1, mas a gente pensa, tá, mas tem variações dentro do jogo, né? Vamos olhar quais são as variações. Uma delas que aconteceu muito com o Michel Araújo e em algumas horas com o Giovani também é a formação dessa linha de dois à frente do Felipe Melo como primeiro volante, do Michel Araújo no Lima no caso desse desenho, mas pode ser o Giovani também, fazendo um bloco alinhado, conectado com os dois pontas. E esse bloco jogando mais de frente, municiando a linha de ataque. Uma outra alternativa é essa aqui, que você vê Giovani Keno, Lima e Marrone alternando posições do lado de campo, sendo que esse jogador por exemplo, do lado direito, no caso o Lima, quando o ataque está na esquerda, ele encosta para aproximar enquanto o Marrone faz a profundidade e os dois revezam nessa posição. No caso dessa formação, a gente vai ver inclusive um exemplo disso já já. E essa aqui é o desenho desse exemplo, que é o Marrone e o Lima alternando nesta posição de aproximação da bola no lado esquerdo e Giovani Keno trocando de posição no extremo onde a bola está, com o atacante Alan buscando movimentação pela linha de zaga para poder receber essa bola em profundidade numa jogada de diagonal. Isso deve estar lembrando para vocês algum lance, né? Vamos ver se vocês entendem ou sacam essa referência aqui. Olha agora. O cano vem. Aí nessa movimentação a gente vê que aqui a telinha não vai deixar a gente ver, mas está o Lima ocupando aqui o extremo. O Lima estava na posição do Giovani Barraganso. No caso, nessa escalação, Giovani e Michel. O Lima ocupando o extremo enquanto o Keno verticaliza. O outro extremo, Marrone, atacando a área, se aproximando. O Alan fazendo o movimento de um lado para o outro para receber a bola e sofreu o pênalti. Narração do meu brother Cardozão. E é isso. Isso que a gente pode esperar para a partida contra o Boa Vista. Eu espero que seja mais uma oportunidade para a gente ver Giovani começando nessa posição de camisa 10, fazendo essa troca de lado esquerdo com o Keno. O Keno, geralmente, quando ele se aproxima, ele vira quase um segundo atacante. Ele fica lado a lado com o Alan, ou muitas vezes ele fica como um segundo atacante um pouco mais recuado para fazer essa aproximação em diagonais mais curtas, ao invés de ser aquela de segurar na ponta. E eu acho que a gente vai ter bons repertórios com esse time em campo. Provavelmente uma atuação melhor do que foi contra o Nova Iguaçu, quando o time foi morno, mas era um time que ainda precisava de entrosamento, e eu acho que essa partida vai fazer esse papel de mostrar mais entrosamento desse time alternativo e mostrar também quais peças daí vão realmente brigar para serem titulares ao longo da temporada. E você, o que você acha? Diz pra gente nos comentários, beleza? Valeu, abraço. Valeu, Alexandre, um abraço, meu amigo. Pois é, eu também gostaria de observar o Giovani atuando como titular nesse time, mais centralizado ali, fazendo a função dele, sem ter o Ganso ali por perto, para ver como que ele iria se comportar. Eu acho que seria bastante interessante. Então, enfim, existe essa possibilidade.
vamos ver se o Diniz vai querer dar mais uma chance para o Michel Araújo ou se o Giovani vai aparecer no time. Deixa aí sua opinião aqui sobre essa provável escalação do Fluminense. A Flu TV, o atacante Alan falou sobre essa preparação para o jogo e também sobre a importância da torcida no Maracanã. A preparação foi forte, né? Como vocês conhecem, sabe que o Diniz é muito trabalho, então a gente se preparou muito e vamos colocar aí que a gente treinamos durante a semana e fazer uma boa partida aí contra o Boa Vista. Com certeza, a importância deles pra gente tem se mostrado aí durante o campeonato e espero que amanhã eles possam comparecer aí mais uma vez ajudar a nossa equipe. Gente, o Boa Vista é o lanterna do Campeonato Carioca. Tem apenas um ponto que foi conquistado contra o Bangu. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Não tem nem desculpa. Tem que ganhar esse jogo aí, ainda mais no Maracanã, seja com qual time for. E o artilheiro do Boa Vista é quem? Ele mesmo, Matheus Alessandro, com 2 gols, camisa 10. Matheus Alessandro é o artilheiro do Boa Vista neste Campeonato Carioca. Alguém com saudade aí? Imagino que não. Vamos à arbitragem para esse jogo, trio de arbitragem, que será comandado pelo Tarcísio Pinheiro Caetano, auxiliado por Michel Correia e o Diego Luiz Couto Barcelos. O Tarcísio só apitou um jogo do Fluminense na vida, que foi a vitória sobre o Madureira ano passado por 1-0, gol de John Wallace. Foi o único jogo que ele apitou. É isso, galera. Então, mais um pré-jogo finalizado. Logo mais, às 9h10 da noite, estarei lá no Maracanã. Mais uma vez, te convido para assistir a transmissão aqui no canal do Lessa com imagens lá pela Dali. Vou deixar aqui o link para você clicar, fazer seu cadastro, pagamento único, R$ 34,90. E você poderá assistir o jogo com a gente, com outros influenciadores. Muito obrigado para quem já está lá e eu convido você que ainda não está para conferir. Transmissão com imagens, com narração de Daniel Kaiser, comentários de Alexandre Vasconcelos e Renan Reis, o Laranja Tricolor. Depois do jogo, pós-jogo aqui no canal do Lessa, como sempre, vamos fazer a live para analisar essa partida entre Fluminense e Boa Vista. Esperamos, claro, que com uma vitória do Fluminense. E, enfim, durante a partida também, quem estiver em movimento, quem estiver no carro, estarei lá no Futebol Globo CBN também acompanhando na transmissão do Futebol Globo CBN. O jogo também terá a transmissão da TV Bandeirantes. Beleza, galera? Logo mais a gente se encontra, a gente se fala. Um abraço, vamos que vamos.